Pronto, gente, agora sim. Então, te dar início na apresentação de hoje, que é um grupo da Espanha, um grupo que é dupla, na verdade, né? A gente sabe que isso traz aí incomodação para elas e para a gente, porque provavelmente algumas coisas vão ficar faltando, mas, enfim, é o que a gente pode fazer. Sim. Vale ajuda a lembrar, né, para os próximos grupos, caso essas coisas aconteçam, se avisem entre si, né, porque mais do que a mim, vocês prejudicam a vocês mesmos, né? E não só quem é do grupo, porque tem os demais também estão aguardando, né, essa experiência, né, ter esses conhecimentos. Então, passo a palavra para o grupo. Eu hoje vou desligar a minha câmera, que a conexão está ruim, mas na verdade não é nem por isso, é só por ter, eu resolvi testar hoje, para vocês darem uma olhada como é esquisito falar com o Ale, mas estarei por aqui, tá? Vocês vão estranhar que eu estou em dois usuários, mas quem estava ontem já sabe por quê, né? Porque o computador está funcionando meio mal, pelo celular funciona melhor. Então, fiquem à vontade, podem tomar o tempo que precisar. Só um combinado anterior, só para a gente não precisa entrar em detalhes agora, mas eu vi que o Judelé está aí, e agora o grupo já se organizou para apresentar, né? A ideia era que ele fizesse antes que tudo. Então, segue o grupo e depois a gente vê, né, tenta fazer com que ele termine aí a apresentação da França. E aí a gente fica em dia com as apresentações. Obrigado, gente. Podem ficar à vontade. Então tá. Vou começar, tá, gente? Estão me ouvindo bem? Sim, 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 Cris. Tá, Aqui deixa também. eu Perfeito. tirar o áudio de um para não dar. Tá. Bem, bom dia a todos. Hoje nós vamos apresentar para vocês os vinhos espanhóis e algumas características desse país, para que a gente possa também, nesse grande estudo que a gente tem feito nesses países que a gente já vem vendo sobre vinhos, poder nos situar melhor sobre as particularidades deste país, que é a Espanha. Bem, a Espanha, ela é atualmente o país com maior área vitivinícola e com a terceira maior produção mundial de vinhos, correspondendo a 13% de um total. Ela perde, em primeiro lugar, para a França e, em segundo, para a Itália. Foi conhecida por muito tempo como uma terra dos vinhos amadeirados e densos, devido à sua tradição de envelhecer a bebida em carvalho americano de segundo ou terceiro uso, por um longo período. Hoje, porém, novas técnicas vêm sendo implementadas, modernizando o processo de fabricação e trocando o carvalho para o francês de primeiro uso, o carvalho americano, né? Alguns dados históricos da Espanha. Na Espanha, a história da produção de vinhos remonta desde o século III a.C., onde historiadores apontam que os romanos foram os responsáveis pelas primeiras plantações de uvas e produção de vinhos. Em meados do século XIX, a devastação causada pela filoxera levou muitos viticultores franceses a migrarem para o solo espanhol, levando consigo, além da variedade de castas, seus conhecimentos de produção, que foram rapidamente incorporados às técnicas espanholas, favorecendo muito o país. Desde a década de 1990, a indústria vinícola espanhola tem passado por profundas transformações. Hoje, é possível afirmar que a Espanha é marcada por diversos estilos de vinhos, de diferentes regiões, que foram revigorados com novos investimentos, novas ideias e novos enólogos. No que se refere à geografia e o clima do país, a Espanha é o país com a maior área de vinhedos do mundo, ocupando mais de 80% da Península Ibérica. O seu território possui muitas variações climáticas resultantes de sua configuração geográfica e de suas diferentes relações com o Oceano Atlântico. Opa, desculpa, mudou errado aqui. Estão vendo aqui o mapa? Aqui é a Península Ibérica, ó, em que ocupa a Espanha. A gente pode observar, através desse mapa, a relação dela geograficamente com as correntes marítimas, onde ela tem a influência
aqui à direita do Mediterrâneo, à esquerda do Atlântico, e aqui por baixo, ó, essa formação geográfica. Tudo isso influencia diretamente no clima desse território, que é o que faz com que a Espanha tenha diversidade de sabores, que influenciam diretamente no cultivo da uva, né, no terroir da uva. Então, o vasto território possui em seu interior diversos sistemas de montanhas que dividem o país em regiões praticamente independentes sobre o ponto de vista climático. Possui muitas variações climáticas resultantes da sua configuração geográfica, como a gente pode olhar aqui no mapa, e de suas diferentes relações com o Oceano Atlântico, o Mar Mediterrâneo, a França e Portugal. Agora sim, o vinho espanhol e as suas diferentes uvas. Na Espanha, há grande plantação de uvas brancas, mas a fama dos vinhos espanhóis está ligada às uvas tintas nativas, como a Tempranillo, a Garnacha, a Monastrell, a Cariñena, Graciano e Massuelo. Além das nativas, os espanhóis também cultivam algumas cepas internacionais, como a Cabernet Sauvignon, a Merlot, a Sauvignon Blanc e a Chardonnay. Mas não há como negar o destaque da Tempranillo. Essa cepa é cultivada do norte ao centro do país e, como o próprio nome sugere, amadurece antes que as demais. Temprano significa cedo. Outras características mais marcantes são a casca grossa e a pouca acidez. A classificação dos vinhos espanhóis. Os vinhos espanhóis são classificados de acordo com a região onde são produzidos e também segundo o envelhecimento da safra. A Espanha, ela tem normas muito rígidas no cultivo e no cuidado com as vinhedas, com os vinhedos. Então, de acordo com a legislação atualmente vigente, há 2 tipos de certificados para as regiões produtoras de vinhos: a denominação de origem protegida e a indicação geográfica protegida, também conhecida como vinho da terra. Lembrando que essas denominações de origens é o que garante, é o que assegura a qualidade do vinho, porque cada vinícola que passa a adquirir uma denominação de origem, uma DO, quer dizer que ela tem essa segurança de ter em todo esse processo de cultivo e de preparo de vinho, seguem essas regras dessas denominações de origem que garantem a qualidade do vinho, não só no país como no mundo. E a Espanha é muito conhecida por isso. Assim, os vinhos que são produzidos em uma DO, uma DOP, devem seguir todas as regras existentes para que possam utilizar essa sigla em seus rótulos. O mesmo ocorre para os vinhos que são produzidos em uma IGP. Os outros vinhos espanhóis que não são produzidos nessas regiões que têm essas denominações de origem, somente podem ser chamados de vinho. Aqui, essas denominações de origens, por sua vez, elas são divididas em 4 tipos. Inicialmente, uma vinícola, uma região, ela recebe a primeira denominação, que é quando ela segue regras sobre variedades de uvas, o modo de cultivo, a localização dos vinhedos, o que impõe patamar mínimo de qualidade. Depois que ela tem essa denominação de origem, que são essas regras básicas de qualidade, né, de regras para o cultivo, ela pode vir a ter uma outra denominação de origem que eleva essa segurança na produção dela em qualidade, que é a DOCA, que é uma denominação de origem qualificada, que somente os DOs, que já têm a primeira denominação, que existe há mais de 10 anos, podem se candidatar a ser uma DOCA. Um exemplo de 2 regiões é a Rioja e a Priorato, que já tem essa denominação, essa DOCA, né, que é uma
uma denominação de origem, elas já cumprem regras mais exigentes na produção de seus vinhos. Tem os vinhos de bago, que indica propriedade de reputação alta. A vinícola deve usar somente uvas de vinhedos próprios e a vinificação e guarda de garrafas devem ocorrer na propriedade. Mais umas regras, né? Depois tem os vinhos de validar, como indicação geográfica, que são categorias intermediárias entre a IGP e a DO. Se permanecer com o status de VCIG, né, que é essa denominação, por 5 anos, a região pode tentar obter o certificado DO, que é um certificado mais elevado. Os vinhos na Espanha, elas também são consideradas em relação ao tempo de envelhecimento de safra. O vinho espanhol tem quatro divisões, 4 classificações que se referem a esse envelhecimento de safra, que é o vinho considerado jovem, o vinho considerado criança, um vinho considerado reserva e gran reserva. O vinho jovem, que também é conhecido como vinho do ano, é um vinho com pouco tempo de envelhecimento. Vou passar aqui. Desculpa, gente. O vinho jovem, que também é conhecido como vinho do ano, é um vinho com pouco tempo de envelhecimento, posto no mercado no mesmo ano em que essa uva foi colhida, foi produzida, no mais tardar no ano seguinte à colheita da safra. Sua principal característica é que ele é um vinho fresco e frutado. Uma outra relação de rótulo é o vinho considerado criança, que a legislação exige um envelhecimento mínimo de 2 anos, de 2 anos. Se o vinho é tinto, exige-se ao menos 1 ano de barrica de carvalho, e se branco, no mínimo 6 meses de envelhecimento em barrica de carvalho. O vinho com rótulo de reserva somente pode ser classificado como tal os produzidos a partir da safra de qualidade excepcional. Quanto ao envelhecimento, exige-se 3 anos para os tintos e 18 meses para os brancos, havendo necessidade de o tinto ficar 12 meses em barrica de carvalho e o branco, no mínimo, 6 meses. Como criança, né? Como criança. E também tem um outro tipo de classificação, conforme o envelhecimento, que é o vinho Gran Reserva, que leva no seu rótulo o título de Gran Reserva. Assim como o reserva, exige uma safra espetacular. O envelhecimento do tinto deve ser de no mínimo 5 anos e dos brancos de 4. O tinto deve ficar 18 meses em barril de carvalho e o branco ao menos 6 meses, no mínimo 6 meses. Então, a Espanha, ela é conhecida por ser um país que só comercializa os seus vinhos após esse tempo de envelhecimento. Ela mesma faz esse tempo para poder comercializar. Aí agora a gente vai passar a entrar. Isso aqui foi só uma introdução, assim, para a gente ter conhecer um pouco o país, como ele pensa e como ele se posiciona em relação a essa questão do vinho, né? O vinho na Espanha, ele é muito bebido. Teve uma pesquisa que eu olhei, que eu não coloquei aqui no trabalho, mas que foi feita uma pesquisa em que 1 ano foi calculado 118 litros de vinho por ano por pessoa adulta consumidora. Então, é um país que considera o vinho um alimento, não apenas só um produto. Não só apenas um produto comercial. Bem, agora vamos entrar um pouquinho e falar das... Um pouquinho, gente. Acho que tá um ponto bom para isso. Volta ali no... Tu consegue voltar para o seuzinho aqui, lá para o começo? Consigo. Qual Tá. slide, professor? Pode voltar lá no mapinha aqui. Eu tento me disciplinar para não me interromper tanto, né? Mas agora vem um bloco meio longuinho. Vamos lá. Primeira coisa que é interessante aí. Antes que tudo, olhem como a Península Ibérica, como um todo, está bem ao sul da Europa. Ou seja, os vinhos da Espanha, se imagina que sejam vinhos de clima mais quente, tá? Só que, por exemplo, lá no norte, no nordeste, ali, com a divisa com a França, tem os Pirineus, tem uma cadeia de vilo, né?
Oi, pode me falar. Não, não, prof. Eu vou desligar para não interromper. Tá. Então vejam que essas coisas fazem diferença, né? De um modo geral, a Espanha tem clima mais quente, quanto mais ao sul, mais quente, mas tem questões de tanto de relevo quanto de clima que fazem diferença, tá? Tem áreas mais altas, tem áreas mais baixas, tem áreas que estão próximas aí a montanhas, que acaba sendo aí bastante mais frio. Tem área mais litorânea. Eles mostraram ali esse monte de correntes oceânicas que fazem diferença. E por aí a gente vai tendo ideia do porquê que é tão vasto falar assim, né? Que é, de alguma forma, meio difícil dizer o vinho espanhol é assim, né? Porque tem diversas Espanhas do país todo. Lembrando que o país todo deles é um estado nosso aqui. Então, vocês imaginem que esse negócio pode ser assim complexo. Da mesma forma que se a gente tivesse falado do Rio Grande do Sul, a gente estaria dizendo, sim, exatamente como a Itália. A gente estivesse falando do Rio Grande do Sul, a gente não está dizendo que Serra Gaúcha é igual a Campanha Gaúcha, que é igual a Missões, que é igual a Campos de Cima da Serra. Essas coisas são diferentes, tá? Eu acho isso bem importante a gente destacar. Depois, passa para o próximo, por favor. É uma coisa interessante, a Espanha inteira tem bastante massa de água, né? Então isso costuma ser um certo regulador térmico. Mas tem climas mais continentais, lá mais para o centro ali, a parte perto de Madrid, por exemplo, Castilha e coisa assim, é um clima mais continental. Tem pouca influência das massas de água. Outra coisa, e essa é uma pergunta clássica que vai aparecer em avaliação para vocês. Se eu disser assim, Espanha em uma uva, qual que é? Tempranilo. Sempre, gente, tá? Sim. Sempre. Tem outras? Tem. A Carrinhã aparece algumas vezes, nem tanto. Aqui no Chile ela é importante, eles fizeram ali, os elaboradores de Carrinhã, fizeram um selo para eles, assim, vinhas velhas de Carrinhã. Mas ela não é tão importante no resto do mundo, além da Espanha e da França, tá? A Carrinhã é a mesma carinhena, né? Peraí, deixa eu só. Pronto. E outra coisa, tá? A Monastrell também aparece algumas vezes no mundo. E na França ela aparece como Mourvèdre, a mesma casta. O sul da França tem algumas castas espanholas em denominações de origem, inclusive, tá? Que são extremamente típicas daquele território. Mas se eu falasse em uma casta, Tempranillo. Se eu falasse em branca, provavelmente Viura, tá? Que é a que mais tem em área. O que mais que eu queria falar para vocês? Não, de uva era isso aí. E indo para as denominações, pode passar um pouquinho adiante. Quando a Cris começou a falar, eu disse, "Ih, falhou, né? Eu olhei assim, droga, falhou a fonte deles, né? Quase que eu ia começar a falar, daí ela foi para o ponto bem certo. Não, falaram bem, tá? Falaram como é mesmo. A Espanha tem um nível, tá, tem o vinho de mesa, que é como todo mundo, hoje na Europa. Tem o vinho da Europa, que é o vinho da Comunidade Europeia, que vem de qualquer lugar. Vinho de mesa, que é um vinho de determinado país, que vem de qualquer lugar do país. Vino de la Tierra, que é o vinho que é o que seria indicação geográfica para a gente, né? Que não é indicação de procedência e não denominação de origem, ou seja, ele é daquela região, mas ele não tem normas tão específicas. Ele é significativo dela, mas não, o regramento para esse nível de indicação geográfica é um pouco mais tranquilo. E aí sim ele sobe para três coisas. O vinho de qualidade produzido numa região determinada, que é aquele VCIG, que digamos que é um nível que existe, tem meia dúzia de regiões nesse aí, tá? É basicamente um nível intermediário entre um vinho de la tierra e uma denominação de origem. E uma parte importante do que elas disseram, nível de denominação de origem, até 20 anos atrás, nem isso eu acho, a Espanha não tinha
denominação de origem qualificada como eles têm agora. Hoje eles têm. Então, o máximo que a Espanha chegava era em DO. Hoje vai para DOCA, com A minúsculo, inclusive, como eles grafam, como está escrito ali no slide deles, delas. E que é o máximo do máximo de denominação, né, de regramento sobre formas de produzir, origem de procedência e tudo. Origem de procedência, tá certo o que eu disse? Acho que tá errado. Acho que é origem e procedência, mas enfim, vocês entenderam. Tem só duas, tá? Tem só duas. Quais que são, gurias? A denominação de origem e a denominação de origem qualificada. As duas qualificadas. As duas qualificadas é Rioja e Priorato? Exatamente. Eu não costumo perguntar isso, não vou perguntar sagradamente, mas isso pode ser importante para vocês saberem, tá? De fato, são as únicas duas denominações de origem qualificada que eles têm, tá? Eu acho que essa pirâmide tem uma aula minha sobre isso, posso deixar novamente a indicação, mas eu acho que essa pirâmide de divisão de denominação de origem na Espanha é muito clara, assim, é muito boa, é muito óbvia para mim, é muito coerente. E a outra coisa que eles têm, classificação de envelhecimento. O que é criança? O que é o vinho criança? É o vinho jovem, o vinho que ainda não cresceu? Eles usam esse termo para denominar um vinho que está em criação. Exatamente isso, tá? Criança, até porque em espanhol não é criança, não é criança, né? Criança é niño, chico, alguma coisa assim. De fato, é a criação. É o vinho que tem uma criação baixa, vamos dizer assim, tá? O primeiro nível de ter criação, que é o envelhecimento, que é o amadurecimento, tá? Em criança a gente já pega vinhos muito bons. Agora, reserva e grande reserva é o suprassumo do vinho espanhol. O paralelo que eu queria fazer aqui é que, por exemplo, no Brasil a legislação, e nesse mesmo vídeo lá eu falo sobre isso, no Brasil a legislação de reserva e grande reserva é pífia, é ridícula. É um vinho com um pouquinho mais de álcool e com um envelhecimento, inclusive nem madeira precisa ser, como é o nível reserva no Brasil. E o Gran precisa de passagem muito curta por madeira. Eles em criança já começam a te dizer, olha, tu tem que ter um tempo significativo de madeira até chegar em Gran Reserva, que é um tempo longo. A única coisa que a gente tem que ter cuidado é que o Gran Reserva, para vinho é uma coisa, para espumante é outra, até porque espumante não costuma passar em madeira, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria falar para vocês. Aí, por que será que os brancos são menos tempo do que os tintos? Eles são piores? Professor, eu não tenho essa resposta completa para lhe passar, eu posso dizer o que eu acho. Pode ser, não, podia ser para toda a turma, mas pode falar. Eu creio que seja pelo componente de um tinto. O componente do tinto, ele tem mais... Puxa, eu estou sempre falando essa palavra por causa dos nozes. Tanino. Então, da casca que é carregada, não sei se é isso, mas Vocês eu lembram creio lá, que gente? E aí eu. precisa de mais cuidado. Não, pode falar, pessoal. Eu E creio aí que eu recupero lá. ele é um vinho mais resistente até para absorver certos componentes, certas características que o amadeiramento fornece do que o branco, que é mais límpido, né? Creio. Uhum. Aí, gente, a gente recupera lá por que a gente falava e por que às vezes a gente é um pouco exaustivo falando de engenharia. Exatamente. Né? Até foi uma, acho que a Maria Aparecida que fez essa pergunta, quanto tempo fica na barriga? Eu disse, olha, Sim, isso aí é foi. muito relativo. A primeira coisa se é branco ou se é tinta. Se é branco, tu dá uma porradaça de madeira, ele fica só madeira. Isso já acontece no tinto algumas vezes, imagina um vinho que tem uma base mais simples. E se é tinto, se ele tiver potencial para envelhecer, ele vai ficar mais tempo em madeira.
E quando a Espanha legisla sobre isso, ela é muito boa em dizer, por exemplo, que reserva e grande reserva não acontece todo ano. Grande reserva mesmo acontece em poucos anos. E aí sim se entende que numa safra melhor, já começa por aí, né? Que numa safra melhor tu te permite fazer vinhos que atinjam mais potencial, que possam envelhecer mais. E com isso aí aumenta tempo em madeira e tempo em garrafa, tá? Então esses vinhos não chegam, o Gran Reserva não chega no mercado, o Gran Reserva de 2 anos atrás, porque só de barrica ele tem 1 ano e meio. Lembrando que esses tempos podem ser aumentados pela denominação de origem, tá? Só não podem ser menores. Não, tu não pode diminuir o tempo mínimo para ser um Gran Reserva, mas tu pode aumentar. Mas eu queria falar, era isso aí por enquanto, só para a gente ter uma ideia, assim. Gostei até o momento, ninguém comentou nada, tá? A gente entende, então, que deve estar tudo bem. Eu tô achando que está no ritmo bom também, umas informações importantes. Ah, eu não vou pedir para tentar deixar em tela, deixar a apresentação em tela, como é que chama, em tela cheia, porque às vezes mais atrapalha do que ajuda, tá? Pode ser que nisso aí caia a apresentação, acho que é melhor. Eu acho que todo mundo está conseguindo enxergar assim como tá, né? Professor, eu não consegui deixar em tela cheia, deu conflito, porque eu estou com os dois aparelhos, Pode e falar. assim eu consigo, Isso, tá, até para mim me organizar que ficou melhor. tá ótimo. Deixa assim que é melhor. Deixa assim Melhor que é melhor que a gente. Só para justificar assim. Até eu percebi que estava, mas eu imaginei que devia ter alguma coisa assim. Então vamos continuar assim. Ah, bem, então agora posso continuar? Bom, gente, continuando Claro, pode. então, agora a gente vai começar a falar sobre algumas regiões produtoras de vinho da Espanha. Que a Espanha é um país bem extenso, com muitas regiões vitivinícolas. E por ser um país muito grande, o solo e o clima de cada uma dessas regiões é distinto, como a gente pôde ver lá da, no mapa da Espanha, fazendo com que cada vinho regional tenha características peculiares. Então a gente vai começar iniciando, falando um pouquinho geral assim das regiões. As localidades produtoras de vinho estão agrupadas na Espanha de acordo com as características geográficas e climáticas regionais. Apesar de não ser uma classificação oficial, essa divisão facilita a percepção dos diversos terroirs, podem me corrigir se eu falar errado, existentes no país. O que são esses terroirs? É exatamente esse conjunto de solo, de clima, até de manejo, né, da maneira como o vinhedo é conduzido, que leva para a fruta, para o produto final, características específicas. Na Espanha, são 62 regiões registradas, divididas em 6 macro-regiões, que o nome das macro-regiões é a Noroeste, a Vale do Rio Douro, o Rio Ebro, Costa Mediterrânea, Meseta Central e Andaluzia. Então, vou passar a palavra para a colega, a Maria Aparecida, que vai nos falar da região de Castilla-La Mancha. Pode ser, Maria? Sim, Cris, só que daí eu fiz o meu PowerPoint, eu tenho que ler por Sim, ele, né? eu não sei. Se você Sim, quiser pular a minha parte e começar a sua, eu falo a minha depois. Então, que tá eu bem. mostro o meu PowerPoint, isso. Tá bem, pessoal. Conseguiram só encaixar aí a apresentação direitinho? No... Não, professor, eu vou seguir com as duas Se precisar, regiões que eu vou tá, falar perfeito. e aí depois ela entra com o PowerPoint que ela Não tem criou, problema. que ela estudou. Tá, é até melhor, que aí evita Vai que caia, não conflito, volte por aí. tá. Bem, gente, eu vou falar sobre as regiões que é a região de Rioja e a região Ribeira de Duero. Eu vou começar com a Rioja, que é considerada a região mais tradicional da Espanha, que fica situada no norte do país. Ela é localizada próxima do rio Ebro, ao norte da Península Ibérica, e é das mais importantes macro-regiões da Espanha, tendo sido a primeira do país a receber o status de denominação de origem controlada, em 1925.
porque em 1991 foi quando ela recebeu a DOCA, que é a denominação controlada calificada. Bem, o estilo dos seus vinhos é característico, em geral, bastante marcado pelo carvalho. Os melhores produtores buscam o equilíbrio perfeito entre a fruta e a madeira. O seu nome deriva de Rio Orras, um pequeno afluente do rio Ebro que corta toda a região. A região de Rioja desfruta de uma posição geográfica privilegiada. No que se refere ao clima, é um clima fresco, e Rioja é protegida dos ventos e chuvas provenientes do Atlântico pela Serra da Cantábria, além de sofrer menos com os extremos de temperaturas comuns e de outras regiões espanholas. É mais ou menos como a gente pode perceber naquele mapa inicial lá da Península Ibérica que nós vimos, que o professor explicou, que a Espanha, ela tem aquela posição, ela tem aquela formação, não só toda contornada pelo mar Mediterrâneo, pelo mar Atlântico e pelos continentes da França e Portugal, mas internamente no seu território ela tem muitas montanhas que fazem com que as correntes marítimas nem sempre cheguem a determinadas regiões. E no caso é o que acontece com essa região de Rioja, que embora ela esteja numa posição geográfica onde poderia ser que se não houvesse essa proteção dessas cadeias de montanhas, ela nem conseguiria produzir uvas. Mas como ela está num local privilegiado, protegido desses ventos e dessas chuvas, ela consegue se destacar nessa produção de uvas e produzir, né? O solo, a região de Rioja, ela também é dividida em 3 regiões, que é a Rioja Alta, a Rioja Alavesa, onde existem áreas que o subsolo é rico em calcário e ferro, em ambos os lados do rio Ebro. Já essa região de Rioja Central, o solo dela tem como característica predominante argila. A região é considerada uma das 5 áreas vinícolas mais importantes do mundo. Foi a primeira a receber a denominação de origem, em 1925, e em 1991, essa denominação foi alterada como a qualificada, como eu já havia falado, demonstrando a enorme qualidade que seus vinhos apresentam. De maneira geral, os vinhos de Rioja são poderosos e aromáticos, frutados e de um corpo bem estruturado, repleto de equilíbrio e sabor. A principal casta produzida nessa região é a Tempranillo, que envelhece em tonéis de carvalho americano, atravessando um lento processo de evolução, microoxigenação e estabilização, o que garante aos vinhos da região uma característica distinta. Os vinhos brancos dessa região, produzidos principalmente com a viura, também passam por um envelhecimento nos tonéis de carvalho. Os exemplares mais modernos, que permanecem por menos tempo em madeira, têm um caráter leve e frutado. A Rioja pode ser considerada a mais famosa e tradicional região vinícola da Espanha. Durante muitos anos, dominou o mercado de vinhos finos e até hoje mantém a produção de rótulos de grande qualidade, que ao lado de outros vinhos espanhóis, vivem uma verdadeira popularidade internacional. As uvas de Rioja. Vou falar um pouquinho das uvas dessa região. A Tempranillo, que é de longe a uva mais importante, porém a região desfruta também de uvas Garnacha tinta, a Viura, a Mazuelo e a Graciano. Tais castas são responsáveis pelos vinhos produzidos na região e comercializados internacionalmente. As uvas cultivadas a oeste de Rioja tendem a ter mais acidez e taninos, e as uvas do leste menos. As características da uva Tempranillo, que é a uva mais marcante, é a uva mais importante da Espanha. Ela é uma uva suave, de casca fina,
Durante a produção dos vinhos, a Tempranillo passa por um processo de maceração mais lento e é engarrafada bem mais cedo. Depois de ser envelhecida em carvalho, o resultado é um vinho que é mais profundo e frutado, ideal para ser consumido jovem. A Tempranillo se mistura muito bem com a Garnacha. No que se refere ao sistema de cultivo, o cultivo das uvas ocorre de duas maneiras. As vinícolas tradicionais utilizam a condução com estacas, que podem ser removidas depois de uma década. Já nas plantações mais modernas, predomina o plantio em cercas. Embora esse método ainda não seja generalizado, parece estar ganhando terreno. A principal vantagem é que ele protege as melhores uvas de doenças e mantém os cachos longe de folhas, galhos e do solo. Falar um pouquinho das regiões, separando elas entre a região alta, a região alavesa e a região barra, que pertence a essa região toda de Rioja. A região alta, Rioja Alta, ela fica na parte alta ao sul do rio Ebro. As vinhas são praticamente o único plantio nessa região, que parece uma concha de retalhos de pequenos pedaços de vinhedos, de arbustos finos em solos onde predomina a argila. Predominante argila, Rioja Alta. A Rioja Alavesa fica na província de Alava e hoje em dia pode ser considerada praticamente outro país, com sua própria língua, sua própria força política e seus próprios investidores. Nessa região, o solo possui predominância de calcário. A Rioja Barra, caracterizada por uma região extensa e mais quente, possui solos mais variados do que os de Rioja Alta. Suas vinhas são cultivadas de forma mais escassa. Eu estou colocando essa posição e essas características do solo de uma única região, justamente para a gente conseguir pensar o quanto nesse país, Espanha, a diversidade de solo, a diversidade de clima interfere na produção final dos vinhos. Eu vejo assim como o vinho espanhol não é um vinho que tu possa generalizar nunca, porque dependendo da região, e muitas vezes dentro de uma única região, o resultado final é muito diferente, dependendo desse conjunto, que é solo, que é clima, que é manejo. E eu vou encerrar, claro que teria um assunto muito mais amplo relacionado a essa região, mas eu vou falar um pouquinho da influência francesa em Rioja, que foi um dos fatores que mais influenciaram a região espanhola, foi o mercado de exportação francês. Na segunda metade do século XIX, grande parte das vinícolas francesas foram eliminadas por uma praga que praticamente arrasou todo o país, a filoxera. E, coincidentemente, alguns anos antes disso, os pioneiros da vinicultura francesa haviam ajudado a transformar as técnicas da vinicultura de Rioja. Nessa época, um vinhateiro de Rioja chamado Manuel Quintano comprou algumas barricas, já que ficou impressionado com a sua qualidade de armazenamento e manutenção dos vinhos. Encheu as barricas com vinho de Rioja e as embarcou com destino à América. O vinho não só chegou em perfeitas condições na América, mas graças ao tempo que passou nas barricas, conferiu um agradável gosto de carvalho ao vinho, característico até hoje, mantida pelas bodegas mais tradicionais da Espanha. 50 anos mais tarde, dois homens criaram a base do vinho espanhol moderno ao importar definitivamente a tecnologia de Bordeaux para Rioja. Foi um marquês de Murrieta e outro um marquês de Riscal. Ambos ocorreu na mesma ideia. Os vinhos de Rioja poderiam competir com os vinhos de Bordeaux em qualidade, se elaborados com as técnicas adequadas. Riscal criou sua bodega em 1860 e Murrieta em 1872. Por que essa pequena história? Para a gente ter uma ideia de como essas coisas começaram lá, né? Como a influência francesa
foi de suma importância no desenvolvimento da qualidade dessa cultura francesa, que são os vinhos, que não são apenas bebidas, né, são considerados alimentos na Espanha. Falando um pouquinho de Rioja Branco, que é o vinho branco, cerca de 1/7 de todas as vinhas cultivadas em Rioja produz uvas brancas, quase que invariavelmente a ácida viura, também conhecida como macébel, suplementada por quantidades bem limitadas das tradicionais malvásias, riojada e garnacha branca. A viura macebo, a maioria dos produtores trabalham para produzir um vinho que se bebe facilmente, neutro, com um bom corte fresco, porém, se envelhecido em carvalho, enriquecido e refinado. O Rioja Branco pode facilmente desafiar os melhores brancos do Bordeaux na França. Isso é um pouco do que eu posso falar hoje sobre essa região de Rioja, que é muito diversa e muito diversificada no seu produto final. Pode falar, prof. Eu achei super engraçado assim que eu tava olhando, pensa, já. Que no fim a Cris ficou com a nata da Espanha, né? Talvez com as duas regiões que mais se destacam, né? Rioja e Ribeira del Duero. Mas falando de Rioja em si, talvez aquilo que eu disse, né? Muito difícil dizer qual que é o vinho espanhol, como é o vinho espanhol, mas talvez seja Rioja, tá? Se a gente tivesse que dizer assim, eu quero conhecer alguma coisa da Espanha, provavelmente Rioja, que é o mais antigo, é o mais reputado, é um dos dois que tem a denominação de origem qualificada, né? Então, do meu ponto de vista, provavelmente a resposta seja essa. E de novo aconteceu a mesma coisa, assim, quando eu achei que ela ia encerrar, eu ia dizer, não, peraí, eu preciso falar. Daí ela falou da história dos franceses. Sim, a Rioja tem um pouco essa gênese, como um lugar que tomou características dos vinhos que se fazia em Bordeaux, tá? Que eram vinhos mais estruturados, de longo envelhecimento. Na verdade, o Bordeaux, assim, lá no começo eram vinhos mais leves, mas enfim, como é até hoje, são vinhos mais estruturados com grande envelhecimento em madeira. Mas eles têm uma coisa que é diferente da França. Não sei se vocês conseguem me responder, gente. Vocês duas, no caso, dizer vocês do grupo, né? Mas só tem as duas guerreiras ali. Tem um detalhezinho que eles são um pouco diferentes. Claro, além das uvas, né? Que evidentemente são próprias. Carvalho americano. Muito típico, muito típico, muito típico de Rioja. Tá? Isso aí, o carvalho americano na França é um pecado, qualquer coisa assim. Tá? Então, na Espanha não tem problema nenhum. Inclusive, dá um tom um pouco mais moderno e diferenciado para o Rioja. Quando eu falo moderno, assim, a gente não tem nada a ver com o que é vinho chileno, tá? Dentre estilos de Novo Mundo, de alguma forma, a presença de carvalho americano dá um tom um pouco mais moderno. E desse ponto de vista, sensorialmente, os vinhos tintos de Rioja são vinhos bem estruturados, bem estruturados. Uma presença de madeira bem marcante, que não necessariamente sobrepõe o vinho, porque o vinho tem muita coisa para contar, né? Um vinho bem complexo. O Rioja talvez seja um dos meus vinhos preferidos, dentre outros tantos, mas com certeza é um dos meus vinhos preferidos. E quanto mais envelhecido, evidentemente, mais diferenciado ele vai ficando. Gran Reserva tem efetivamente um tanto de oxidação. Ele chega para a gente desbotado, vou usar essa palavra, tá? Ele chega para a gente já bem evoluído. Não no máximo, mas já mais evoluído. Ou seja, não espere de um Rioja de mais tempo que ele seja vivaço de cor. Ele não é, tá? E isso não quer dizer que ele é ruim. Lá nas aulas de sensorial, eu tentava explicar isso em alguns momentos. Então, olha, essa cor, que em princípio é uma cor de vinho velho, pode não ser quando tiver um vinho que tenha potencial para envelhecimento. Tá? Rioja é um caso desse. Toma um grande Rioja aí de 10, 20 anos, ele tá com a cor assim, parece que não tomaria nunca, mas tá um baita do vinho.
Outra coisa que a Cris falou que eu acho que é importante, vejam que dependendo da forma como eles vão evoluindo, eles vão mudando formas de cultivo. Com isso, eu só queria fazer um parêntese de que não é anormal que vocês vejam na Espanha, que eles chamam de vinha. Esqueci como é que eles chamam, olha que maravilha. Mas é aquela vinha que o francês chama de gobelê, tá? Ela, sobre ela mesmo, sem sistema de condução. Lá nas aulas, né, de vídeo, eu falava isso assim muito rapidamente. Isso pode acontecer só onde tu tem umidade baixa, né? Ou tu apodreceria a planta inteira, basicamente. Não é incomum que isso aconteça na Espanha, tá? Não é nada incomum. Ah, outra coisa importante, a principal trinca deles ali como corte. Muitas vezes até Tempranillo 100%, não tem problema nenhum, mas é Tempranillo, Graciano e Massuelo, nessa ordem normalmente. Tá? Mais Tempranillo, muito mais, aí 70%, 60%, 80%, e depois as outras. Deixa eu ver se esse aqui diz. Não, aqui não diz. Teria que descobrir. Mas só para ter um exemplo, aproveitei que eu tinha em casa, acho que vocês conseguem enxergar bem aqui, né? Essa marca é bem conhecidinha, Marquês de Cáceres é, enfim, como é que eu vou dizer? Marca carimbada, vamos dizer assim, tá? Esse é um grande reserva. Eu comprei esse vinho no máximo, eu não lembro o ano, tá? No máximo em 2018. Eu acho que foi, não, acho que foi 2019, enfim. Vamos dizer que tenha sido 2018, que foi o maior tempo que eu tô com ele, assim, digamos assim. Ele é 2011. Vejam que é um vinho de. Eu, no mínimo, comprei ele com 7 anos, mas é claro, esse negócio tem que ficar 3 anos envelhecendo ali, entre barrica e garrafa, não são vinhos que chegam ontem. E depois dessa obrigação, inclusive, muitas vezes os produtores acham, olha, ainda não é hora dele. Isso é bem marcado em Rioja, tá? Para quem mora em Santa Catarina, um dia todos vocês terão que vir, né? Enfim, quando as coisas voltarem, mas para quem já está aí, o Daniel que está chegando, por exemplo, uma dica boa no Angelone é o Eguren Ugarte, chama hoje. Ele mudou de heredade Ugarte, o nome para Eguren Ugarte, que é um bom vinho Rioja, um pouco mais moderno, mas bem característico de como é, tá? Boa estrutura, bastante madeira, um bom equilíbrio entre madeira e fruta, o vinho para um envelhecimento. E para fechar, assim, uma coisa que eu tenho percebido em Rioja, Rioja tem se modernizado, do meu ponto de vista, até mais do que deveria. Mas basicamente é reflexo do movimento deles para atingir novos mercados. O mundo tem, tirando o Brasil, que ainda está numa leva antiga de ser tudo amadeiradíssimo, fortíssimo e tudo mais, o mundo está caminhando para preferir vinhos um pouco menos pesados, estruturados e amadeirados. E em Rioja tu percebe isso algumas vezes. Assim, tomou o mesmo vinho, esse Ugarte mesmo. Se eu tomar ele. Quando eu cheguei em Santa Catarina, eu tomava ele de um jeito, chegando mais tarde no meu supermercado, tendo características mais estilo antigo e tenho visto ele cada vez mais moderno. Isso não acontece só em Iowa, né? Acontece no mundo, exatamente para tentar abocanhar novos mercados. E não posso dizer que está errado, né? Eu preferia o antigo. Acho excelente ainda hoje, mas eu preferia o antigo. Mas é um movimento que pode acontecer aí, né? Afinal de contas, quem não vende, né, não existe. Mas já falei bastante. Eu me emociono, acho que esse assunto que eu particularmente gosto de Rioja. Vou passar para vocês. Professor, Pode eu falar. gostaria de colocar que quando nossos colegas aí, quando a gente for comprar ou identificar esses vinhos onde está escrito reserva, gran reserva, nem sempre quer dizer que sejam esses que nós estamos falando aqui no trabalho, que tem muitas vinícolas que se utilizam aqui no Brasil desse termo para tentar associar, né, tentar fazer essa ligação com a qualidade desses vinhos espanhóis. Então, nem sempre é. Esses rótulos crianças, pode ser só comercial. Isso aí naquela aula que eu indiquei para vocês ali, que eu falo sobre isso, que é uma aula longa e ela é meio
E ela é meio confusa, porque o assunto é confuso mesmo, né? Não, eu às vezes sou meio confuso, mas não foi por isso dessa vez. Porque isso é de lugar para lugar, tá? O que é vinho de mesa no Brasil? Tem que ser igual ao que é na Islândia? Não. Tem que ser igual que é na França? Não. Né? Por isso que a gente sempre tem que posicionar onde está o vinho. E a questão dessas designações de qualidade, aí, de amadurecimento, é a mesma coisa, tá? Não é igual a todo mundo, não. Grande parte do mundo, inclusive, não tem regras tão rígidas. A nossa é até meio. Que bom que hoje a gente tem, que a gente não tinha. Mas ela é muito branda. Às vezes, para tu chegar no reserva, em qualquer ano tu consegue fazer. No grão tem que ter madeira e mais envelhecimento só, e ponto. Então, realmente, vocês têm que ter bem claro isso. Né? E a Marina disse aqui, eu vou fazer isso, Marina, já vou pôr o nome, até o link do vinho. É que para isso eu tenho que derrubar a câmera, porque o celular está aí na frente de onde eu enxergo o chat para escrever. Eu tava só esperando aqui, até mando o link para vocês. E só lembrando, gente, eu não estou dizendo para ninguém comprar, não estou obrigando nem nada, só para não dar aquele tipo de confusão que mais adiante pode acontecer, assim. E nesse instituto, quando a gente menos espera, a gente está sendo culpado de alguma coisa estranha. Estão nos perguntando por que fez isso, por que fez aquilo. Desculpem a sinceridade. Podem continuar, mesmo. Bem, pessoal, com isso eu deixei para vocês agora continuar a pesquisa sobre Rioja. Foi só uma partezinha para a gente conhecer que existe essa região gigantesca na Espanha, com vinhos maravilhosos. Agora eu vou falar um pouco da região de Ribera del Duero, que é outra região da Espanha, que é considerada também uma região muito importante. Ela faz parte da Castilha e León. Se a gente voltar lá no mapa, eu posso voltar rapidinho aqui sem prejudicar a apresentação do nosso trabalho. Peraí. Ó, Castilha de León, ela está bem afastada, ela está, na verdade, ao lado de Rioja, mas olha quais as influências que ela recebe em relação ao clima e as mudanças que podem ocorrer no solo de uma para outra. Deixa eu voltar lá. Aqui. Então, ela faz parte da Castilha e León, uma comunidade autônoma com grande quantidade de sub-regiões vinícolas, cada uma com suas características próprias. Duero é o nome do rio que nasce em terras espanholas, cruzando a região do Douro, em Portugal, onde se torna homônimo e desaguando no Atlântico. Este rio, o Duero, ou Douro, é um dos mais importantes da Europa, banhando a mais célebre região produtora de vinhos da Península Ibérica. A mais importante DO, reconhecida em 1982, de Castilha e León, estende-se pelo Vale do Rio Duero. Essa região ela tem um clima continental, com verão quente e curto, com grandes variações de temperatura entre o dia e a noite, o que proporciona uma acidez marcante nos vinhos que ela produz. A variedade dominante também é a Tempranillo, chamada nessa região de Tinto Vino, ou vinho del país. São cultivadas também a Garnacha, a Cabernet Sauvignon, a Merlot e a Malbec. A qualidade e o estilo variam bastante, tornando fundamental a seleção de produtores. Os vinhos dessa região estão entre os mais famosos da Espanha. São concentrados e muitas vezes potentes. O estilo, em geral, contrasta com os de Rioja. Aqui são vinhos frutados, carnudos e ricos, que têm grande potencial de envelhecimento. No que se refere ao solo, a cerca de 800 metros acima do nível do mar, essa região possui um solo calcário e arenoso. Os invernos são rigorosos e os verões são quentes, com uma amplitude térmica alta que favorece o amadurecimento perfeito das uvas. Os vinhos tintos são majoritariamente produzidos em Ribera del Duero, com destaque para esta uva, a Tempranillo,
chamada localmente de tinto vinho. A também espanhola Garnacha é bastante cultivada nessa região, seguida das francesas a Merlot, a Cabernet Sauvignon e a Petit Verdot. No que se refere à denominação de origem, a história vitivinícola da região é antiguíssima, mas o território só foi demarcado em 1982, onde começaram a ser estabelecidas essas regras de cultivo. Nomeada em 2013 a melhor região vitivinicultura do mundo pela revista American Wine Enthusiast, Ribeira possui uma área específica chamada de Golden Mille. O que acontece nessa área? Essa área é onde estão concentradas as vinícolas mais famosas, com um terroir, por favor me corrijam, é tido como excepcional e superior. Essa região também, ela recebe muitos turistas apaixonados por vinho ao longo do ano. Possui vinícolas antigas com adegas subterrâneas. Muitas vinícolas da região recebem esses visitantes para conhecer, para degustar, fazer longos passeios e conhecer essa uva tão famosa no mundo. Bom, essa região da Espanha, também como o professor falou, é uma outra região muito imponente, com produção de vinhos de excelente qualidade, que fica aberto para a gente continuar fazendo a pesquisa e ficarmos alertas sempre que o vinho espanhol se referir à região Ribera del Duero e também à região de Rioja. Aqui nós trouxemos para vocês alguns exemplos de harmonizações, já como nosso curso de restaurante bar, né, que são pertinentes em relação a alguns tipos de vinho. Um exemplo aqui que eu trouxe é o vinho jovem, um vinho da Espanha, o produtor Dom León, do tipo tinto, com estilo tinto leve. Aqui está destacado a temperatura ideal para que ele seja servido, que é de 14 a 16 graus, as variedades, que é um blend da Tempranillo e da Grenache, como sugestão de harmonização, risoto com linguiça. Aqui um exemplo de um vinho criança, uma harmonização perfeita, que seria iscas de filé. É um vinho tinto, esse vinho que está sendo mostrado, que é o Conde de Monterosso, criança Tempranillo, da uva Tempranillo. Um tinto macio, com uma temperatura diferente do vinho jovem para ser degustado. As variedades de varietal da uva. Aqui um exemplo de um reserva, que é um vinho tinto também, considerado um vinho tinto intenso, a temperatura de 14 a 16 graus, a variedade é varietal das uvas, com uma sugestão de harmonização frango assado. E um Gran Reserva, que é considerado, no quesito estilo, um tinto complexo. A variedade das uvas é o varietal. Notem que a temperatura ideal de consumo dele aumentou em relação aos outros, né? Uma sugestão de harmonização, talharim com pato. Professor, aqui eu encerro essa primeira parte. Deixa eu aproveitar a informação última que tu comentaste agora. Sim, percebam que realmente isso faz diferença, né? Os vinhos mais encorpados vão estar numa temperatura mais alta. Exatamente isso. Na verdade, eu notei. Tinha alguma outra coisa que eu botei para anotar que eu acabei esquecendo de anotar. Anotei outra, botei no chat e acabei esquecendo. Eu não anoto a coisa, não. Depois que eu durmo com um caderninho do lado, que eu anoto a coisa que eu não esqueço. Mas qualquer coisa eu comento depois. Só uma coisa que eu ia comentar ali, eu pus no chat, a Wine Enthusiast é aquela que faz os pontinhos WE, quando tu vê lá, sei lá, 95 WE, isso aí, pontos da Wine Enthusiast. Outra coisa, eu
não botei o link, vou botar assim que eu terminar de falar daquele vinho que eu comentei de Rioja, porque o preço estava extremamente pornográfico, tá? O vinho que eu ia indicar para vocês é o criança deles, está 130. Esse vinho custava R$ 40 há 10 anos atrás. 38, 36 de vez em quando. Eu olhei assim, o mais baixinho deles, que é um vinho de maceração carbônica, que é muito bom também. Não para R$ 80, para R$ 79,90. Onde vamos parar desse jeito, gente? Ainda bem que eu tô com a casa cheia de vinho, porque a próxima compra assim, vai ser difícil. Enfim, vou deixar o link para vocês. Na verdade, de todas, da pesquisa toda, vocês vejam todos eles, mas era o criança que eu tinha dito. Mas a 130 tá caro e talvez tenham outros melhores por aí, tá? Realmente, eu não sei que eu não tenho comprado vinho, mas tá de apavorar, sinceramente. Vou passar para vocês de volta. Esses preços aqui eu acredito que seja antes da pandemia também, professor. É, Essas tudo, coisas são tudo mudadas, piorou. é só a informação da fonte. Então passo, eu vou retirar os slides para que a Maria Aparecida possa colocar as outras regiões que ela vai apresentar para o grupo. E agora, como é que eu tiro? Professor, como é que eu descompartilho? O celular estava deitado aqui, tive que voltar. Tu põe no mesmo lugar e pede para parar de compartilhar. Cancelar, tá. Já, pronto, já entrou a tela que tu está compartilhando, Maria Aparecida. Que é, meu Betão? Se alguém ainda não está vendo, tá, pode demorar um pouquinho. É só porque no computador eu ainda não chegou, mas aqui no celular eu já estou vendo. Então fiquem tranquilos que já foi compartilhada, é só questão de equipamento para equipamento. Desce daqui que eu vou te pegar. Quer passar um pouquinho, meu filho? Então, eu acabei de tirar a dúvida se o gato era de algum vizinho, porque quando eu escutar eu não percebia se era daqui ou se era de algum vizinho. Pronto, já descobri o que é. Oi, alguém tá vendo? Não acredito. Oiê. Sim, sim, sim. Dá de ver a apresentação. Ah, tá, Muito, porque eu eu tô não tô. escutando isso. Eu não estava na frente da tela, porque eu fui largar o rio na tela de volta, Ah, tá, tá. não ia ser legal. Vocês estão vendo direitinho, então, né? Posso começar? Posso começar, Juscelio? Claro, pode.
Pode? Deixa eu conferir meu som aqui. Tá, eu vou então falar de Jerez. Estão me ouvindo, né? Sim, Oi? estou ouvindo. Ah, tá. E vendo também o slide? Tá por- Tá. Sim. O Então eu vou slide está falar sobre, aparecendo. tá, sobre a vinícola de Jerez e que fica na região de Marco de Jerez. Aí eu vou só passar ali rápido para mostrar o mapa, que o meu mapa ficou lá para tá aqui. Aí essa é a região de Jerez. Esse que está aqui nesse mapa. Aí tem muitas comunidades próximas, que são todas essas aqui. Vamos lá para isso. Aí, Jerez, ele é que chama Marco de Jerez, que está localizado a noroeste de província de Cádiz, no extremo sul da Península Ibérica. Aí o Triângulo de Jerez, a zona de reprodução, ela se chama Jerez de la Frontera, e é a principal cidade de Marco. Jerez é a capital da região vinícola que se dá o nome, e fica situada em uma das muitas colinas que domina a vasta zona rural de Albariza. Jerez é uma cidade próspera, dinâmica, na qual o vinho compartilha os holofotes com as marcas seculares. E também temos outras artes, que é a arte flamenca e também cavalos de reprodução. É uma cidade moderna, com mais de 200 mil habitantes. Então, falando um pouco da região, a região espanhola de Jerez, ela possui mais de 10 mil hectares de vinhedos, além de produzir mais de 87 milhões de litros de vinho anualmente. O clima de Jerez ele é quente devido à baixa latitude da cidade de Jerez. Ela está situada a 36 graus de latitude norte. A primavera e o verão é o período onde ocorre a videira. A temperatura anual é de 17,3 graus. Inverno muito ameno, que raramente gela. Os verões são muito quentes, com temperatura frequentemente acima dos 40 graus. A pluviosidade é relativamente elevada, com uma média de cerca de 600 litros por metro quadrado de chuva por ano, principalmente no outono e inverno. Em quantidade de água é suficiente para um bom desenvolvimento das linhagens, pois é completamente completada pelo orvalho noturno proporcionado pelo vizinho Oceano Atlântico. A paisagem das vinhas de Jerez, com suaves colinas de albariza branca. Temos mostras de três terras da dominação de origem, que é a areia, a albariza e a lama. Eu vou falar um pouco da albariza, tá? Que, assim, no solo de Marco de Jerez, ele apresenta suaves ondulações de colinas ou morros, com pouco declive,
de uma inclinação de 10 a 15%, coberto por uma terra calcária, que nos meses secos ele é um branco deslumbrante, que se chama albariza, que seria, como está mostrando aqui na ilustração. Ela é rica em carbonato de cálcio, que pode conter até 40% de argila e sílica, oriunda de conchas de diatomáceas e radiolárias presentes no mar, que ocupa esta área no período Holiciano, que seria nos tempos dos dinossauros, aí criou-se foi vindo vários anos, aí foi criando essa albariza, no caso. Aí a melhor albariza com maior proporção de calcário e elementos siliciosos fornece as vinhas mais selecionadas e procuradas de Marco de Jerez. Aqui seria um solo de albariza no plano com a videira Palomino. Aí, só falando mais um pouco da albariza, ele é um solo branco, compacto, formado por pedras que permite que no dia de chuva, chuvas curtas e intensas, a região permaneça com solo a vários metros de profundidade ao longo do ano. E daí ela conserva a terra por vários metros de profundidade, a água, né, para dar sustentação para as vinhas. Desta forma, o envelhecimento das uvas Palomino, Pedro Ximénez e Moscatel é possível. Falando sobre a variedade autorizada do regulamento e conselho regulador, indica que as variedades como aptas para a produção de Jerez são Palomino, o Pedro Ximénez e Moscatel. São de variedades brancas. As 3 castas citadas, tradicionais de Marco de Jerez, pertencem à espécie Vitis vinera. Na zona, sempre que destacou a chamada casta de Palomino e, ao lado de Pedro Ximénez, Mantuo, Abílio, Caso, Peruano, Moscatel e outras variedades. Aí, falando sobre a folha do Palomino, que é a uva mais principal de Jerez. Essa folha, ela é possui números sinônimos, listando que áspide aberto, as folhas são grandes, orbiculares, verde escuro, com seio de pistolho ligeiramente aberto, em forma de V. Lado inferior algodoado, os rebentos são semi-arrastantes, os cachos geralmente longo, cilíndrico, com capacidade média com bagas esféricos de tamanho médio, com casca fina e de cor verde amarelada. Segundo, frutos são suculentos, frágeis, com pouco suco colorido, doce e saboroso. Aqui nós temos a uva Palomino. Aí, em relação da uva Palomino, só vou falar aqui uma história que na região vinícola de Jerez, em Andaluzia, há mais de 10.000 hectares de vinhedos, nos quais predomina o cultivo da uva Palomino, que
ganha esse nome em homenagem ao cavaleiro cristão Fernand Ibáñez Palomino, que lutou na reconquista de terras após as investidas islâmicas anteriores à Idade Média. Historicamente, a uva estava restrita aos redores de Sanlúcar de Barrameda, em Jerez, mas hoje é cultivada em toda a Andaluzia. Aí a uva da Pedro Jiménez, ela é uma casta tradicional de Marcos Jerez, como nos outros lugares da Andaluzia. Principais sinônimos de Alames e Pedro Jiménez, devido ao seu maior teor de açúcar, que é 12,8 graus Baume, em média. Maior nível de acidez fornece vinhos doces de alta qualidade. É geralmente submetido a sóleo antes da vinificação. O sóleo, eles explicam que é que a uva, quando ela vai para o sol, para dar aquela secagem, para reduzir o teor antes da vinificação, a fim de concentrar intensamente o teor de açúcar da uva. A sua pele, ela fica fina, favorece esse processo. Que são os cachos que faz o vinho Pedro Jiménez. Aí, sobre a moscatel. A variedade, ela é utilizada em Marcos Jerez para a produção dos vinhos com o mesmo nome. O moscatel, ele é cultivado em Marco, é dominado de Chipiona, onde eles fazem o vinho, nessa região. Outro sinônimo de moscato de Alexandria, fato muscate, muscatel da Espanha, e etc. Ele é uma casta nativa da África, embora difundida em várias zonas vinícolas do mundo, e já mencionada na antiguidade pela Columela nos primeiros anos da era cristã. Na zona de Jerez, produz os vinhos mais doces e especiais que levam o mesmo nome a partir das uvas solarengas. E de grandes qualidades, ela cresce melhor em vinhedos localizados perto do mar. Aí aqui nós temos a Moscatel Grape Soelo, nos vinhedos costeiros de Chimpona. E aqui não sei se vocês têm como ver os bagos, elas estão bem aqui, já nesse sistema Soelo. Elas ficam no sol para secagem. Deixa eu aqui. Aí nós temos, além dos vinhos, a dominação de origem protegida são também dos vinhos de Jerez no processo tradicional de condições específicas e são legalmente protegidos pela dominação de origem, que é o Xerez, em outras línguas, Xerez, Xerri, e Manzila, que ela é produzida, a Manzila, em Sanlúcar de Barrameda. A Manzila seria o vinho
de camomila, eles chamam manzila. No âmbito de Jerez, existem outro produto agroalimentar. Desde 1994, tem o Estatuto de Denominação de Origem, o vinagre de Jerez. Daí, sobre o vinagre, ele é usado muito na gastronomia de Jerez. Eles colocam vinagre como os diferentes clássicos dos italianos, que é um vinagre de uma doçura e um seco obtido através da oxidação durante o longo tempo de botas de vinho. Eles chamam botas de vinho, seria na parte do envelhecimento. Aí aqui nós temos também no Conselho Regulador da Denominação de Origem, como já foi falado ali do Jerez, a Manzila Saluncar de Barrameda protege as dominações andaluzas, que reúnem mais de 1.750 viticultores e cerca de 100 adegas situadas no dominado Marco Jerez, com a província de Cádiz, que são vinhos de variedade extraordinária e de caráter genuíno, com uma longa tradição exportadora e com marcas que representam autênticos ícones espanhóis em todo o mundo. Aí eu também encontrei o brandy da Solera Gran Reserva do Hidalgo, que é o outro viticultor, que é essa aqui. Eles seria feita também da uva Palomino, aí ela é mais aguardente, né? Seria o brandy. E aqui nós temos onde fica o envelhecimento que eles usam dos vinhos, o envelhecimento do sistema Solera, essas que ficam em barricas embaixo do solo, são subsolos. Aí aqui são o processo do vinho, são os vinhos. Os vinhos, eles são fortificados, eles classificam como os vinhos fortificados, que é o branco secos, que são o Manzila, ele é uma cor palha brilhante e fino, que há também, são esses quatro vinhos que são classificados o branco secos, que são La Manzila, o fino, que é a cor palha brilhante a ouro escuro, o amontilado, que a cor dele é um âmbar topázio, o palo cortado, cor castanha almóvilo, e o oloroso, que a cor dele fica em mogno a escuro, quanto mais envelhece. Aí, falando mais sobre os vinhos fortificados, eles são definidos no regulamento do Conselho Regulador dos Vinhos Secos, com açúcar residual máximo de 5 gramas por litro. O seu processo de produção inclui uma fermentação completa do mosto, normalmente uvas palomino, ao final da qual surge no vinho base o véu de leveduras de flor. Só explicando o que eu coloquei aqui, para vocês terem ideia, como o vinho fica na barrica, que eles chamam de véu de flor.
Ele, ele é um vinho, é um processo de envelhecimento da primeira fase sob a flor del vinho, que fica criando essa crosta aqui por cima. O véu é uma levedura natural de autóctones específicas da região, seguindo por uma fase de envelhecimento oxidativo em barricas de carvalho americano, com o sistema de criadeiras e soleiras. Aí são esses vinhos que eu já falei. De acordo com os métodos tradicionais, o amantilado é feito a partir da variedade do palomino fino, cuidadosamente cultivada sob o solo de albariza branca, atualmente indicado para a criação dos frutos que geram mosto de qualidade muito fina, perfeito para ser tomado como aperitivo devido ao seu caráter seco e complexidade aromática e gustativa. Aí depois nós temos o vinho licoroso. Eles são fortificados, que é o Palais Crème, cor amarelo palha, a dourado palha. E o Medium, que é a cor âmbar e castanho escuro. O Crème, cor castanha, almógno escuro. Aí sobre esses vinhos, que é o licoroso, eles... Eu tenho uma aqui. Eles são uns vinhos obtidos através da prática tradicional de nodes, ou combinações a partir dos vinhos fortificados, como os vinhos doces naturais. Em certos casos, o mosto concentrado são vinhos com diferente grau de doçura, mas sempre com um teor de açúcar superior a 5 gramas por litro, dependendo dos vinhos fortificados usados à base dos níveis finais da doçura do pitch e os seguintes tipos, que é o licoroso, do vinho sherry, que são distinguidos, certo? Aí nós temos, que são dos vinhos naturais, são o moscatel, que a cor dele é castanha intensa, amógno, e o Pedro Ximénez, que a cor ébano, mais ou menos intensa, com iridências iodada. O vinho, ele é a partir do mosto de uva mais madura e ensolaradas, geralmente das castas Pedro Ximénez ou moscatel. Os mostos ricos em açúcar, pelo processo de passas, são fermentados apenas parcialmente, de forma a preservar a maioria da parte da doçura original. Então, adicionando o álcool vínico, que começam a fermentar. Os vinhos assim obtidos, eles envelhecem em contato direto com o oxigênio do ar, o que faz com que adquiram uma cor intensa amógno e um aspecto denso, dependendo das variadas uvas utilizadas. Aí, seguindo aqui embaixo, o tempo, né? O tempo de envelhecimento também, que é levado bastante em conta na hora de definir qual categoria ou rótulo melhor que se enquadra, que seria o caso dos vinhos de Jerez com mais de 20 anos de envelhecimento, podendo se classificar como Vinum Optimum Signatum, que é a sigla VOS. Já os que ultrapassam os 30 anos
são reconhecidos pela sigla VORS, Vinum Optum Rari Signantum. Aí já me responde a pergunta que eu fiz para o Juscelio, né? Se o gene podia ultrapassar vários anos, certo? Eu queria propor que a gente desse um intervalinho agora, porque eu ainda tenho bastante coisa para falar, então eu não tenho horrores de coisa para comentar. De repente era um momento bom antes de a gente prosseguir. O que que vocês Ok. acham? O grupo, antes de mais nada. E até minha boca Tá, está seca. perfeito. Tomar uma água. Perfeito. Só antes de a gente ir para o intervalo, teve um retorno aqui Gostei, eu acho que essa ferramenta está aí para isso, né? Para a gente conseguir conversar, né? Já dizia, eu acho que era bom, né? A gente conversa, a gente se entende. O pessoal, teve alguém que comentou que talvez se pudesse ter um pouco menos de leitura seria melhor, e realmente fica um pouco mais dinâmico, tá? Eu acho que começou melhor e acabou ficando um pouco, a gente acaba se distraindo um pouco, tá? Se conseguir mudar aí na próxima, na continuidade, seria um retorno bom. Agradeço a quem fez a sugestão, eu não sei quem foi, tá? Não se preocupem que vocês não se Tá, né? É que eu tô, é que a gente fica nervosa na apresentação, aí também não me identificam. perder na minha linha de segmento. Não, fiquem Infelizmente, tranquilos, eu tomem tenho um que ler, que chazinho no eu não estou com a minha intervalo. memória. Oi? Não, que a minha memória também não está muito legal assim, para decorar, não tem essa. Tome um chazinho no intervalo para acalmar, não precisa ficar nervoso, não, vai dar tudo certo. Já, de antemão, já que falamos nessa questão, até, inclusive, tava gostando bastante aí que estava mantendo um nível bom do trabalho, tá? Então, só um ajustezinho para a gente ir melhor ainda, tá? 10 e 2, a gente dá aquela arredondada, assim, principalmente o professor, agora eu vou contar essa história, que ele marcava, no papel que ele marcava as coisas, tipo assim, o ônibus vai sair, o ônibus para visita vai sair às 10h03. Quer dizer, pô, minutos que não são zero e não são cinco também são minutos, né? Mas eu arredondo aí, é mais só de a gente lembrar. 10h03, a gente volta a 10h15, gente, pode ser? Então, eu vou fechar esse primeiro bloco, a gente dá continuidade depois, que aí não fica com um vídeo um pouco menos longo, tá? 10h15 e aguardo vocês então. Até mais.